Bom dia, é uma satisfação muito grande estar aqui nesta manhã, participar desta festa. Eu quero realmente parabenizar todos os irmãos envolvidos no mutirão de Natal. Em especial, destaco o irmão Altivir. Parabéns, irmão Altivir, pelo esforço, pela dedicação. Eu tenho certeza que foram muitas horas de trabalho árduo, mas aqui está o fruto desse trabalho. Eu confesso para os irmãos que esta árvore de Natal é a mais linda que eu já vi. Essa é a verdadeira árvore frutífera que vai alimentar tantas pessoas, para a honra e glória de Deus. Estou vendo aqui muitos amigos também que estão nos visitando. É uma alegria tê-los aqui conosco. Sejam bem-vindos e venham sempre, para a honra e glória de Deus. Vai se aproximando realmente o Natal e esse Espírito envolve todos nós. E eu me sinto também honrado de poder participar dessa festa e trazer a mensagem desta manhã. E eu pensei muito, irmão Altivir, nós conversamos um pouquinho lá na associação sobre o que falar, e veio à minha mente um tema que é a essência desse trabalho. Eu tenho uma convicção muito forte de que alguém que disponibiliza bastante tempo para ajudar o próximo, essa pessoa só pode ser um discípulo de Jesus, um verdadeiro discípulo. E você vai entender o porquê dessa mensagem, porque eu quero trabalhar realmente na essência do Evangelho nesta manhã. Eu gosto de alguns versos da Bíblia, como por exemplo em Eclesiastes 12, certa feita o sábio Salomão, ele falou da essência, do sumo da vida cristã. Salomão então declara, não é, que a suma de tudo, o que é mais importante para Deus, é amá-lo sobre todas as coisas e guardar os seus mandamentos. Certa ocasião perguntaram para Jesus qual era o mandamento mais importante, e Jesus também, ele conseguiu fazer aqui um sumário daquilo que é mais importante. Ele buscou a essência dos 10 mandamentos, que é amar a Deus e amar o semelhante. Eu quero nesta manhã então convidá-los a abrirem a palavra de Deus. Abramos a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, aqui está um verso bastante conhecido, Evangelho de Mateus, capítulo 28, e a primeira frase do verso 19, Mateus 28, a primeira frase do verso 19. Antes de começarmos a leitura, vamos inclinar a nossa fronte e vamos falar com Deus. Querido Deus, a Tua palavra está aberta. O Senhor tem uma mensagem muito especial para todos nesta manhã, que essa mensagem contribua para a nossa salvação, que ela seja edificante, tenha livre acesso à nossa mente e coração, que possamos tomar lindas decisões hoje ao Teu lado, principalmente a decisão de sermos discípulos, conforme a Tua vontade. Abençoa-nos poderosamente, abençoa essa festa, em nome de Jesus, amém. O texto diz: ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações. É interessante que o conceito de discipulado na época de Jesus tratava-se de um rabi que tinha alunos. Nós encontramos um importante rabi no Novo Testamento, que é Gamaliel. Era um privilégio para um aluno estudar na escola de Gamaliel. O apóstolo Paulo, quando Saulo, ele foi aluno de Gamaliel. Agora, quando Jesus veio, ele fez discípulos, e ele deu essa ordem: façam discípulos. E é impressionante o conceito de discípulos de Jesus. E por falar em discípulo, discipulado, vocês vão perceber que essa é hoje a grande causa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em toda a América do Sul. Nós vamos ouvir falar muito da palavra discipulado. Por quê? Porque essa foi a ordem de Jesus. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem do mutirão de Natal? Vocês já vão entender. Porque eu digo, queridos, que fazer o que a igreja fez, isso demonstra que essa igreja é uma igreja realmente de discípulos, de verdadeiros discípulos do Mestre. Em que implicações estão no discipulado de Jesus? Primeiro deles,
nós vemos que o discipulado de Jesus não se refere a um aluno que busca um rabi, um mestre, mas Jesus, ele chama os seus discípulos, e todos são chamados para serem discípulos de Jesus. Deixe-me dirigir aqui à congregação. Queridos irmãos, vocês se consideram discípulos de Jesus, sim ou não? Levante a mão quem se considera discípulo de Jesus. Pastor, todos são discípulos de Jesus? Nem sempre. Podemos ter na igreja membros ou discípulos. E eu gostaria que você fizesse uma autoavaliação, depois de ouvir essa mensagem, se você é um membro ou é um discípulo de Jesus. O discípulo é alguém amadurecido espiritualmente. Há 4 palavras na Bíblia que estão relacionadas ao discípulo de Jesus. A primeira palavra é a palavra seguir, vem de um termo grego, akoloutel, que indica a ação de um cidadão, a ação de alguém que deixa tudo para seguir Jesus. Se você for a Marcos capítulo 2, verso 14, você vê Jesus chamando Levi, e a Bíblia diz que ele largou tudo, abandonou tudo e passou a seguir Jesus. Essa é a primeira palavra relacionada ao discipulado de Jesus. A segunda palavra é a própria palavra discípulo, e essa palavra vem também de uma raiz grega, matetes, que significa alguém que está aos pés de Jesus. Se vocês abrirem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 36, vocês observam que João tinha 2 discípulos, e vendo Jesus passar, esses discípulos de João passaram a seguir Jesus. E aí Jesus pergunta, não é? O que eles procuram? E eles então, a Bíblia diz que eles foram à casa de Jesus e ficaram ali até a hora 10ª, aprendendo aos pés de Jesus. Jesus os convidou, ele disse: vinde e vede. Esse é o sentido de discípulo, queridos. É alguém que segue Jesus e não só segue, alguém que fica aos pés do mestre, aprendendo do mestre. E aí vem a pergunta: somos discípulos? Um outro conceito de discípulo de Jesus é a palavra imitar. Há uma palavra grega chamada miomai, que significa alguém que se torna semelhante ao mestre. Vejamos 2 textos da Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4 e o verso 13. Abramos a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e o verso 13. O texto diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. Olha aqui nos meus olhos, percebam? A Bíblia diz que Pedro e João estavam pregando como Jesus pregava. Eles estavam imitando a pregação de Jesus. Eles eram homens incultos, iletrados, tímidos, e de repente todos se admiram. O que faz que aqueles homens tímidos, iletrados, agora preguem com tanta intrepidez? E o texto termina dizendo: eles reconheceram que eles estiveram com quem? Com Jesus. É sinal que Jesus pregava com toda a intrepidez, não é? Outro texto do livro de Atos está no capítulo 11. Abramos a Bíblia em Atos capítulo 11 e vejam o que está escrito no verso 26. Atos 11, verso 26. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados do quê? Cristãos. Quando surgiu o termo cristãos? Em Antioquia. Por quê? Porque a Bíblia diz que os discípulos, não membros, os discípulos se pareciam tanto com Cristo, que de repente eles começaram a dizer: olha, lá vai um Cristo, olha lá está outro Cristo. E aí surgiu o termo cristão. Por quê? Porque eram imitadores de Cristo. Por isso que eu digo, irmãos, fazer obras de amor, ações de amor, são ações de discípulos que se parecem com Jesus. Amém?
Essas são palavras relacionadas ao discipulado. Veja algumas implicações de discipulado ainda na Bíblia. Discipulado se faz com poucas pessoas. Jesus discipulou quantos homens? 12. Jesus não trabalhou na multidão, ele trabalhou com 12 homens. É demorado fazer discípulos. Discipulado não acontece de uma hora para outra. Uma pessoa não se torna discípulo da noite para o dia. É um processo discipulado. Eu fico pensando, queridos, que eu jamais chamaria para fazer parte da minha equipe aqueles homens que Jesus chamou. Um intrépido como Pedro, não é? Alguém que falava mais do que pensava. Um filho do trovão como João. Mas Jesus foi paciente, foi tolerante. Eles deram muito trabalho para Jesus. Assim é o discipulado, não é? A Bíblia informa também que discípulo é aquele que tem uma concepção do reino escatológico de Deus. O próprio Jesus diz que alguém que pega a mão no arado e fica olhando para trás não é apto para ser membro do reino de Deus. O discípulo é aquele que anuncia o reino escatológico de Deus. É aquele cidadão que tem a seguinte concepção: eu estou no mundo para cumprir uma missão, mas eu não pertenço mais a esse mundo. A minha pátria é a pátria celestial. Esse é o discípulo. O discípulo é chamado para fazer as mesmas obras do seu mestre. Jesus disse que os seus discípulos fariam obras ainda maiores do que aquelas que ele fez. Nem todos estão dispostos a pagar o preço de serem discípulos. Um dia, um jovem rico aproximou-se de Jesus e sentiu o desejo de segui-lo. E perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino? E Jesus disse para ele: lhe falta uma coisa. O que faltava para ele? Ser um seguidor. E quando Jesus disse: olha, vende tudo que você tem, dê aos pobres e segue-me, ele achou pesada a tarefa de ser um discípulo. Eu quero ler com vocês 5 versos que apresentam as características de um discípulo. E ao lermos esses versos, você vai fazer uma autoavaliação. Sou ou não um discípulo? E eu gosto desses versos porque são declarações de Jesus quanto ao discipulado. Há muita literatura sobre o discipulado, né? Há muitas definições lindas de discipulado, mas nada como definições de Jesus. Então vamos ler a primeira definição bíblica de discípulo, e aí você vai se avaliar. Opa, eu me enquadro, eu sou um discípulo, ou não. O primeiro verso está em Mateus capítulo 10. Vamos ver o que Jesus disse sobre a característica de um discípulo. Jesus então define um discípulo da seguinte maneira. E essa definição, a primeira definição, são 5 definições de Jesus sobre discípulo. A primeira está aqui, Mateus capítulo 10, os versos 24 e 25. Mateus 10, versos 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Olha aqui a palavra miomai. O discípulo é aquele que é igual ao mestre, aquele que imita o mestre. Mas as implicações ainda são maiores. Ele diz: se ao servo, não é? Se chamar um Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, irmãos, aqui está a primeira definição de Jesus em relação ao discípulo. Ele diz: o discípulo nunca será maior do que o mestre, principalmente porque nós somos discípulos de quem? De Jesus. Em última instância, nós somos discípulos de Jesus. E ele diz: vocês nunca serão maior do que Jesus, mas basta ser igual a Jesus. E vocês terão que passar pelas mesmas provações que o mestre passou. Se Jesus, o rei do universo, foi chamado de Beelzebu, o chefe dos demônios, então quem é o discípulo? Aquele que vai passar também por perseguições, aqueles que vão passar por provações em virtude do nome de Jesus. Lá em Mateus capítulo 24, verso 9, referindo-se aos últimos dias da história da humanidade, os sinais do fim do mundo, o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 24? Vamos ler. E esse é o conceito de discípulo, não é? Jesus diz: então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então o discípulo é igual ao mestre. O discípulo vai passar
pelas provações do Mestre, porque, semelhante ao Mestre, ele não pertence a esse mundo. Ele está aqui de passagem, está aqui para cumprir uma missão, para formar novos discípulos. Segundo conceito bíblico de discipulado está em Lucas capítulo 14. Outra definição de Jesus. Abramos a Bíblia em Lucas 14. E é muito importante a nossa autoavaliação. Sou um discípulo ou sou apenas um membro de igreja? Vejamos a segunda definição de Jesus quanto ao discipulado. Lucas capítulo 14, versos 26, 27 e 33. Aí Jesus diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sou membro ou discípulo? Jesus diz, quem é discípulo? É aquele que renuncia a esse mundo. Eu trabalhei 10 anos e meio como evangelista e eu já batizei muitas pessoas que renunciaram tudo. Lembro-me do batismo do Álvaro, foi expulso de casa por causa da fé em Cristo Jesus. O seu pai lhe disse: Álvaro, então você vai ser um cristão adventista, então de hoje em diante você não tem mais família, você não tem mais irmãos, você não tem mais um lar, você está expulso de casa. Nem todos querem pagar o preço do discipulado. Eu fico imaginando que nós temos muito mais membros na igreja do que discípulos. Tome a tua cruz, disse Jesus. O que implicava carregar a cruz nos dias de Cristo? Era a morte. É alguém que está disposto a morrer por uma causa. Essa é a definição bíblica de discípulo. O que mais é um discípulo? João capítulo 8. Abramos a Bíblia agora no Evangelho de João. Terceira definição de Jesus sobre o discipulado. Aqui é um verso bastante conhecido, Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na sua palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Quem é discípulo? Jesus diz, aquele que permanece na minha palavra, esse verdadeiramente é um discípulo. Quem são os discípulos de Cristo? Os verdadeiros discípulos são os homens e mulheres da palavra, são os que estudam a palavra, são os que meditam na palavra, são os que mantêm comunhão diária com Deus através da palavra. E não para por aí. Paulo era um discipulador e ele, discipulando Timóteo, diz: Timóteo, você precisa manejar bem a palavra. Você precisa conhecer a palavra para não ter do que se envergonhar. E ele ainda vai mais, não basta termos comunhão com Deus através da palavra. O discípulo precisa conhecer a palavra e ele precisa pregar a palavra. E ele diz: pregue a palavra, insta, quer seja tempo oportuno ou não, prega a palavra. Você vai se deparar com pessoas que sentirão coceiras nos ouvidos para ouvirem fábulas humanas, mas preguem a palavra. Somos membros ou discípulos? Temos essa intimidade com a palavra? Conhecemos com profundidade a palavra? Se fôssemos questionados por uma autoridade as doutrinas da nossa igreja, que são as doutrinas bíblicas, nos envergonharíamos ou defenderíamos a palavra? Quarta característica de um discípulo, e para mim esse é o maior desafio, e para mim uma das mais lindas características do discípulo, e aqui entra o mutirão de Natal. Abra a sua Bíblia e vejam a quarta característica, a quarta definição de Jesus sobre quem é um discípulo. Abramos a Bíblia, agora no Evangelho de João, capítulo 13, e o verso 35. A ordem de Jesus, queridos, é fazer discípulos. Talvez nós
durante muito tempo trouxemos muitos membros para a igreja, mas nem sempre trouxemos discípulos. Vão, façam os discípulos, batizem esses discípulos, disse Jesus. João 13,35, a Bíblia diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor uns aos outros. Essa para mim é uma das maiores provas de discipulado. Jesus, Ele amou o mundo que deu a vida pelo mundo. Lá em Filipenses a Bíblia diz: tende o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Que sentimento era esse que Cristo teve? Pois Ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação continuar lá como Deus. Antes, assumiu a forma de servo, não é? Foi obediente até a morte. Que tipo de morte? Morte de cruz. Isso é amor, queridos. Abramos a Bíblia ainda na primeira carta agora de João. Vamos lá, a primeira carta de João. E essa é a essência do Evangelho, meus queridos. O discípulo ama o próximo. Eu perguntei aqui no início o que leva uma pessoa a disponibilizar tanto tempo, sacrificar, quem sabe, algumas prioridades, sacrificar tempo com a família, para coletar tantos alimentos e fazer pessoas mais felizes. Isso só pode partir do coração de um verdadeiro discípulo. Na primeira carta de João, então, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 4. Olha que lindo, irmãos, esse verso. 1 João, capítulo 4, vamos ler a princípio o verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amém? Olha que maravilha. Agora leamos o verso 20. Se alguém disser, amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Essas são as características de um discípulo, não é? Tiago 1,27, vejam, o apóstolo Tiago, ele faz uma definição de cristianismo na essência. E veja que coisa linda, os escritos de Tiago, no capítulo 1 e o verso 27. Só um discípulo entende realmente a essência do Evangelho, que é amar o próximo. O texto diz, Tiago 1, 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Visitar as viúvas, os órfãos, essa é a essência do Evangelho. Jesus contou a parábola do bom samaritano, e ali nós encontramos nessa parábola 4 personagens: um doutor da lei, que queria saber como herdar a vida eterna, que queria saber quem era o próximo, porque ele não estava disposto a auxiliar o próximo, ele tinha medo de contaminar-se na presença do próximo, e achava pesada a tarefa, o processo de purificação. Nós temos ali os salteadores, que apenas queriam explorar o próximo. Nós temos os religiosos, que infelizmente não tinham tempo para o próximo. Talvez esse seja o nosso maior problema. Quando não temos uma concepção correta de discípulo, talvez seja muito incômodo auxiliar o próximo. Mas finalmente temos o bom samaritano, que entendia a essência do discipulado: amar o próximo como a si mesmo. E finalmente o último verso, queridos, está aqui em João capítulo 15. Última característica, última definição de Jesus sobre o que é ser um discípulo. Em João 8, Evangelho de João capítulo 8, verso 15, a Bíblia diz o seguinte. Evangelho de João, capítulo 15, verso 8. Evangelho de João, capítulo 15, e o verso 8. E nós estamos indo para o final da nossa meditação. 15, o verso 8, a Bíblia diz o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Todo verdadeiro discípulo, ele produz frutos.
são os frutos do Espírito e também é a formação de novos discípulos. Eu vou concluir ainda, irmãos, com a leitura do último verso desta manhã. E vamos voltar à grande comissão de Mateus capítulo 28. Abramos a Bíblia em Mateus capítulo 28. Eu vou concluir porque há uma linda promessa aqui para todos aqueles que estão envolvidos na tarefa de fazer discípulos. Eu quero ler a partir do verso 18 ao verso 20. E nós concluímos então a meditação desta manhã. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. É um texto bastante conhecido. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Queridos, aqui eu encontro 5 promessas, que é conhecido como as promessas dos 5 todos. Se eu me disponho a fazer discípulos, a Bíblia apresenta a primeira promessa: toda a autoridade do céu e da terra é dado àqueles que saem fazer discípulos. Porque a igreja carece, queridos, de discípulos. Você percebeu que discípulos são imitadores de Jesus, são cristãos amadurecidos, são cristãos que estão dispostos a morrer por uma causa, são cristãos que renunciam tudo nessa vida, são cristãos que estão alicerçados na palavra, são cristãos que amam o próximo e são cristãos que geram frutos para a eternidade. Então Jesus diz: vão, façam discípulos, vocês vão com a autoridade do céu. Devemos fazer discípulos de quantos povos? Todos. Todos podem ser discípulos. Só que infelizmente muitos são chamados e poucos escolhem ser discípulos. E a promessa é que um discípulo, ele é ungido por Deus e toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus ainda diz: vão e ensinem eles a guardar todas as coisas, e eis que estarei contigo quantos dias? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Parabéns à Igreja do Portão. Esse lindo trabalho que vocês fizeram, essa disponibilidade de servir o próximo, tornar o Natal de algumas pessoas um Natal mais feliz. Esse é sentimento realmente, e são ações de verdadeiros discípulos. Que Deus te abençoe, que vocês continuem sendo discípulos de Jesus. Amém.
Feliz sábado a todos, igreja. Há mais de 11 semanas atrás, quando nós nos reunimos pela primeira vez, assim que houve a designação para que estivéssemos na frente da coordenação de Natal, do mutirão de Natal, falamos para todos os que estavam presentes na reunião que nós tínhamos apenas duas certezas e muitas incertezas. A primeira certeza é que se nós não estivéssemos juntos para conseguir os resultados, eles não viriam. Então, pastor, não é obra de uma pessoa, é obra de todo o coletivo, de todas as pessoas unidas em prol de uma única causa. A primeira certeza é que se nós não estivéssemos juntos como igreja, os resultados não viriam. Mas, acima de tudo, a segunda certeza, e a mais forte, é que se nós não estivéssemos com Deus, e se Deus não estivesse à frente dessa obra, ela não iria ocorrer. Eu pedi a Deus hoje e Ele não me atendeu. Eu pedi a Ele, Senhor, não me deixa a emoção me trair. Mas Ele não está me atendendo agora. Mas juntos e com Deus, nós pudemos e fizemos mais. O que nós fizemos? Primeiramente, nós pedimos a Deus. Foi através da sua oração, através do seu pedido, que Deus atendeu.
esteve à frente, nos capacitou, nos deu o tempo, a disposição, a saúde, os meios, para que pudéssemos chegar aos resultados. Você doou seu alimento, trouxe, muitas pessoas trouxeram até hoje. E é tão gostoso poder falar como Moisés um dia falou. Basta para um mutirão de Natal. Mas não basta porque as pessoas têm necessidades todo dia. Então, aquilo que você faz todo dia, continue fazendo. O mutirão de Natal é apenas um momento em que nós utilizamos a suscetibilidade de pessoas, por conta do momento, para que nós possamos ter maior receptividade nos pedidos. Mas isso é feito a cada dia. Nós temos as irmãs da ASA, encabeçada pela irmã Silene, que faz isso todo santo dia. Toda terça-feira estão se reunindo. E elas precisam dos alimentos, das roupas, para nós auxiliarmos aqueles que necessitam. O que nós fizemos? Vocês fizeram as doações em dinheiro. Foi feita o depósito das ofertas para o mutirão de Natal. E com isso foi possível comprar todas essas cestas que estão vendo, 200 cestas de Natal. Nós vamos prestar contas daqui a pouco. Você mobilizou as suas redes sociais, sua vizinhança, seus vizinhos, os seus colegas de trabalho. E foi um agente do mutirão de Natal, assim como foi o Gerson Marinho, que mobilizou seus alunos na PUC e conseguiu meia tonelada. Assim no Colégio Adventista, que agora hoje o Gelson Torman falou que 800 quilos foram arrecadados no colégio e já foram destinados. Mobilizaram a Cruz Vermelha, que trouxeram aqui toneladas de alimentos, nós vamos ver daqui a pouco. E por conta de tudo isso, de todos nós juntos, é que os resultados foram alcançados. E nós temos nosso multirômetro. Eu não sei, desconfigurou as coisas aqui, mas o nosso multirômetro ultrapassou nossa meta. Ali o final era 13 toneladas. E não vai mostrar ali de alguma forma, mas nós alcançamos 13,2 toneladas de alimentos. 13.270 quilos, para ser exato. E o que o Gelson Torman me falou hoje, com os 800 quilos, ultrapassamos 14 toneladas. Para a honra e glória de Deus, somente a dele. Aqui está, vocês poderão ver, já está fixado no mural, essa planilha daquilo que cada um contribuiu. Mais ou menos, não interessa, não havia competição, havia no céu. Diz que a única competição que haverá é de o que e quanto um vai fazer mais bem para o outro. E é isso que aconteceu. Quanto cada um contribuiu para que isso pudesse ocorrer. A primeira coluna diz respeito ao equivalente em quilos daquilo que nós arrecadamos em dinheiro, considerando a cesta básica que nós adquirimos. Aqui, essa planilha mostra também aquilo que foi arrecadado por gênero alimentício. E também está fixado, não vou me alongar isso para ganharmos tempos, mas aqueles que tiverem curiosidade já está fixado no mural. Aqui, de alguma forma, houve uma desconfiguração aqui, os equipamentos são incompatíveis, mas para vocês terem uma ideia, também está no mural aquilo que nós recebemos já de saldo do ano anterior, do mutirão Natal, somado àquilo que foi arrecadado, 12.118, com 5.492, dá em torno de R$17.700 que nós tínhamos em espécie para aquisição das cestas básicas. Esse dado é incrível. Cada real que foi doado para isso, Deus, através da sua infinita misericórdia, moveu o coração de outra pessoa que também doou, através dos gêneros alimentícios, também outro real. Então nós arrecadamos, tanto lá fora, quanto aqui dentro, o mesmo valor praticamente, 17 mil. Aqui é outro gráfico que desconfigurou, mas mostra exatamente as origens a origem dos recursos que nós recebemos, gênero alimentício ou alimentos. E a confecção das cestas básicas, nós tínhamos previsto inicialmente, por conta do orçamento que foi feito lá em setembro, quanto custaria a cesta básica com esses itens, chegaria em torno de R$80, foi esse valor que nós trabalhamos. Só que, depois de ser feitas as cotações em 4 mercados, o Supermerfato foi o que ofereceu o menor preço e ainda ofereceu descontos. E nós conseguimos a cesta com esses itens que estão todos aqui, ainda mais acrescentados por gêneros que foram arrecadados por R$69. Nós adquirimos 200 cestas. Isso custou R$13.800.
E o saldo do que foi arrecadado será destinado para o Portão Global. O ano que vem, em Ortigueira, estaremos fazendo o Portão Global e esses valores poderão ser utilizados para a aquisição de cestas básicas. Não estou vendo o Antônio Carlos aqui. O Antônio Carlos está na igreja. Mas já anunciamos a ele que esse valor será destinado para o Portão Global, comprar cestas básicas destinadas às pessoas do município mais pobre do Paraná, que é a Ortigueira, com menor índice de desenvolvimento humano. As notas fiscais da compra já estão também afixadas no mural para prestar contas para vocês. Essa planilha desconfigurou, mas também está no mural. Tudo que foi arrecadado por equipe, considerando até mesmo gramas, e aí está aqui o resultado final, está no mural também. Nós gostaríamos, eles não tiveram a oportunidade de estar presentes, mas a nossa homenagem aos gerentes dos mercados que possibilitaram e abriram as portas para que nós pudéssemos estar durante 11 semanas arrecadando. Qual seja, o supermercado Mufato, aqui do Paládio, o Max Mufato, lá no Pinheirinho, o Condor, do Água Verde, e o Condor, do Novo Mundo. Nós iríamos fazer uma homenagem a eles, não tiveram oportunidade, foram convidados, mas não tiveram oportunidade. Iremos levar a homenagem até a eles na sequência. E, por último, a destinação desses recursos. Nós já tínhamos anunciado anteriormente, e essa transparência aqui já me colocou ali com dificuldade para a leitura, mas basicamente nós estamos destinando uma parcela dessas cestas básicas para a ADRA. A ASA vai receber uma parcela, nós temos várias pessoas necessitadas na igreja que precisam receber essas doações. Nossos irmãos haitianos aqui da nossa comunidade, bem como da Santa Quitéria, nós vamos destinar para o projeto na Caximba, a Igreja Adventista na Caximba, que e a pessoa está aqui, a pessoa da Caximba, líder do movimento juntamente com a Andressa. Podem se levantar, por favor? Aonde estão? Não estou vendo. Está aqui, ó. Olha aí. Nossa irmã lá da Caximba, e 51 pessoas serão auxiliadas lá, pessoas que vivem daquilo que nós jogamos fora. Vai estar indo para Caximba, também para o Barigui, um projeto lá no bairro Careta, no Barigui. 20 cestas estão indo para lá. E temos hoje a satisfação de já começar a distribuição dessas cestas aqui, porque nós temos convidados muito especiais que vão receber os seus presentes. Aqui está a igreja lá na Caximba e o projeto que é desenvolvido lá para alimentar pessoas carentes. Mas nós temos pessoas muito especiais hoje que foram convidadas aqui para estar presentes. Mais pessoas foram convidadas, mas não se fazem presentes. Mas aquelas que estão presentes, nós queremos fazer uma homenagem a vocês. E elas estão aqui. Essa pessoa, ela foi vista no último sábado. O sol estava de em torno de 30 graus, 3 horas da tarde. Ela tem 64 anos e está aqui, sobrevivendo daquilo que nós não necessitamos. Essa aqui é a Claudete. A Claudete que toda semana começa antes das 7 da manhã a trabalhar, trazer o material reciclável, e é com isso que sobrevive. Aqui está o Joel, está aqui presente. Todo dia nós vemos ele trabalhar. E eu queria falar para vocês. Nós somos somente diferentes pelas condições, pelas circunstâncias, pelas oportunidades que nós tivemos na vida. Todos nós somos absolutamente iguais. Todos nós somos carentes, necessitados da misericórdia, da graça de Deus. Nós vamos oferecer para vocês uma homenagem merecida. Talvez vocês andando pelas ruas,
Talvez vocês sintam que vocês não são percebidos, vistos pelas pessoas. Talvez até seja verdade isso. Mas eu quero falar para vocês que vocês não são invisíveis aos olhos de Deus. Deus sabe a luta de vocês. Deus sabe. E foi Ele que moveu os corações para poder trazer um pouco mais para esse final do ano. Mas eu quero falar para vocês que esse alimento daqui a pouco vai acabar. E a luta vai continuar. E nós queremos oferecer para vocês algo muito maior do que alimento. Em cada cesta dessa aqui terá um livro. O livro que apresenta para vocês, oferece para vocês uma coisa maior do que alimento, uma cesta de Natal. Oferece para vocês esperança. Essa mesma esperança que um dia chegou para nós. Uma esperança de que esse mundo injusto, cheio de diferenças, vai acabar. E não é na mão de um governante, de um político. As coisas só serão resolvidas quando o Senhor Jesus voltar. Nós somos adventistas do 7º dia. A nossa missão aqui na terra é anunciar a volta de Jesus. E breve Ele vai voltar. Creia nisso. Aceite isso. Porque o sofrimento vai acabar também. Ele prometeu, não sou eu que estou prometendo, não sou eu que estou falando. É a palavra do Senhor Jesus que está falando. As agruras dessa vida vão terminar. Segure na mão do Senhor Jesus. Dê o seu coração a Ele. Entregue totalmente sua vida a Ele. No mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse quem falou foi Jesus. Creia nisso, aceite isso. Aceite de bom grado essa homenagem que nós fazemos para vocês. Com o recado do Senhor, dizendo: você não é invisível aos meus olhos, meu filho. Ele tem um amor incomensurável por todos nós. E vê a luta de vocês. Aceite essa homenagem, aceite esse presente. E aceite o nosso reconhecimento. Porque nós sabemos o que vocês trabalham, o que vocês ajudam. Essa cidade, ela é bela devido muito ao trabalho de vocês. Deus abençoe a vocês ricamente. A Igreja Adventista do 7º dia está aberta a vocês através de a continuidade disso aqui. Nós oferecemos, aqui está a irmã Íria do Ministério Pessoal, cursos bíblicos. Se quiserem aprofundar o conhecimento da palavra de Deus, nós estamos à disposição. E conte sempre conosco, as portas dessa igreja sempre estarão abertas para vocês, não somente hoje, ok? Eu convido os nossos irmãos a levar até eles essa homenagem, esse presente, entregar a eles essa justa e merecida homenagem. Vamos cantar juntos? Deu para você já aprender um pouco da melodia? Eu vou pedir que projete a letra do Mutirão de Natal. Vamos cantar juntos enquanto nossos amigos recebem essa singela homenagem. Eu pediria para que todos que receberam o convite fiquem em pé agora para facilitar a entrega com o convite, para que eles possam levar até vocês. Mas o pão que está faltando para alguém não traz a paz, não traz o bem, só uma lágrima de dor. Vou repartir meu coração sem medir o esforço ou direção, pra mostrar muito mais que ter pra dar, é ter Jesus no coração.
Muito bem. Otivir, vou quebrar um pouquinho o teu protocolo, o teu programa, você. Eu quero dizer à igreja que o Otivir foi um grande coordenador desse projeto. Foram horas diante do computador, lançando cada quilo arrecadado. Foram horas no WhatsApp, nos orientando, horário e equipes. Só que ele não estava sozinho, ele tinha uma equipe muito especial. Quero ver a esposa dele, as filhas. Está na igreja? Estão para cá? Chama aí a esposa do Otivir e a filha, as filhas. A justiça precisa ser feita. É óbvio que tudo provém de Deus, tudo é Deus que abençoa. Mas se essa equipe não tivesse uma coordenação tão eficiente, Otivir, uma coordenação tão gentil, educada, desde o primeiro telefonema, 3 horas da tarde, correria do trabalho, você pode coordenar a equipe vermelha? Posso, Otivir. Foi uma gentileza, e certamente cada colega que coordenou as equipes verde, azul, amarela, sentiram essa sua... Aqui está, irmãos, a equipe primeira. Obrigado, irmã. Obrigado, irmãs. Essa família toda foi vista em todos os mercados que nós arrecadamos alimentos. Mas não foram vistos... Mas não foram vistos passeando. Um domingo, o Otivir convidou a esposa e a família para almoçar fora. E a família foi. Só que foi almoçar no Mufato do Paládio. Daí ele falou, olha, só tem um detalhe. Após o almoço nós vamos trabalhar no mutirão. E eu vi as irmãs ali, a família toda trabalhando. Então, o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento, que em primeiro lugar Deus, mas em segundo lugar a essa pessoa tão organizada e gentil chamada Otivir. Deus abençoe essa família. Só para concluir, os nossos irmãos que participaram, todos que participaram, eu falei para vocês que no final nós teríamos um prêmio, ia ser dado um prêmio, né? E o prêmio vai ser dado agora. Lá no verso... Agora vai encontrar. No verso 38 de Mateus 24. É uma pergunta que é feita. E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu, te vestimos, e quando te vimos enfermo e preso, fomos te visitar. O rei respondeu e disse, em verdade vos afirmo que sempre que eu fizesse um desses pequeninos irmãos, a mim eu fizesse. Nós fizemos por eles, os nossos irmãos, mas fizemos pelo Senhor Jesus, por conta dele, ele é o todo. Nós queremos, só para finalizar, de uma forma oficial, repassar para a irmã Silene, a nossa diretora da ASA, e todas as suas guerreiras que trabalham e que fazem acontecer a cada dia, não somente num período no ano, mas a cada dia, a assistência social adventista. Tudo que foi arrecadado está nas suas mãos agora, e certamente será de bom proveito a muitas pessoas. Quero só dizer, a ASA atendeu só esse ano quase 3.000 pessoas, dedicaram as irmãs juntas 1.000 horas do seu tempo para o próximo. Fizeram doação de 6 toneladas de alimentos. Então é bastante coisa. E agora recebe mais essas toneladas. Nós temos muitos irmãos que estão na lista que vão receber os alimentos. Hoje, a partir das 4 horas da tarde, os que são daqui da nossa igreja, estejam aqui na igreja para podermos fazer a distribuição para vocês, ok? Nós temos uma lista, a ASA tem uma lista de pessoas que cotidianamente recebem essas doações. E às 4 horas nós estaremos entregando os alimentos que vão para a cachimba, que vão para a lista, enfim, todas as pessoas que vão receber. Deus abençoe e obrigado por todo o apoio que foi dado, porque não é uma pessoa, é o todo, como eu falei. E, sobretudo, com Deus nós podemos mais. Deus abençoe vocês. É bacana ver o Otivir aqui. O Otivir era lá da igreja do Boqueirão. Vocês roubaram ele de nós. E é bonito ver, a família dele sempre foi muito ativa lá na igreja, e sendo ativa aqui, é bacana você ver as pessoas quando elas se entregam. Essa música que nós vamos cantar agora, ela fala sobre isso. Poucos são
as pessoas que realmente se entregam. Se você for chamado, venha. Porque é Deus que está chamando, não são homens. Deus nos chama para servir o seu nome, proclamar, levando o evangelho a cada bairro e a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto incomum e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou E quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses quero você. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha então você servir. Venha então você servir. Convido você a se colocar em pé para a oração final. Deus nosso Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos salva para servir. Te louvamos, ó Pai, pelo Teu chamado a cada um de nós e porque essa igreja tem se levantado e respondido a esse chamado. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pelos ministérios que o Senhor tem confiado à nossa igreja. Mas, acima de tudo, nós Te louvamos pelo Teu amor, que tem nos motivado e despertado em nós um senso de missão e de ação.
Louvamos a Deus porque temos o privilégio de compartilhar aquilo que temos recebido de Ti. Queremos, ó Deus, clamar de maneira muito especial a Tua bênção sobre os Teus filhos que aqui estão, também amigos que estão conosco. Tu sabes, ó Deus, dos desafios, da luta que cada um deles tem enfrentado do lado de cá, mas sabemos que não estão sozinhos. Suplicamos, portanto, a Tua bênção e o Teu cuidado a cada dia. Acima de tudo, ó Pai, que coloquemos os nossos pés diante de Ti, para trilharmos o caminho que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Conceda-nos, ó Pai, um finzinho de ano feliz e agradável na Tua presença. Aqueles que estarão viajando, a Tua proteção. Aqueles que estarão entre familiares e amigos, que têm a oportunidade de testemunhar do Teu amor, para que a cada dia mais possamos abreviar a Tua vinda. É o que nós suplicamos em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe a você. Desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Que Deus lhes abençoe com ótimos momentos diante da presença de Deus. E a nossa saída nesse momento será dirigida pelos diáconos. Que Deus nos abençoe com um bom restante de sábado também.